Só Ele pode ser a nossa fortaleza. Se eu pudesse escapar da mão dele, eu iria fugir para fazer outra coisa. Mas a gente não faz o que quer, a gente faz o que ele quer. Às vezes tem vontade de sumir. Mas o Senhor diz: eu sou contigo, o mais indigno de todos, mas a graça dele é grande. Queria que você abrisse sua Bíblia. Colossenses capítulo 2, nós estamos aí andando, hoje no primeiro culto nós ficamos aqui no verso 14, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Tivemos oportunidade de mais umas considerações. Vamos passar agora para o verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Nós sabemos, Pai, que esta tarefa compete ao Teu bendito Espírito, que é quem comunica a verdade, fala de Jesus, edifica a igreja, alegra os nossos corações, salva os dispersos pela Tua graça. E nós estamos esperando e confiando na operação do Teu Espírito. Abrimos o nosso coração diante do Teu trono de graça por causa de Jesus. E suplicamos que nos fortaleças, nos capacites, tanto para falar como para ouvir. Nós somos incapazes e indignos, mas dependemos de Ti, Pai. Por misericórdia, tocas nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Despojando, tirando o despojo. Já falamos isto aqui rapidamente domingo passado, num ponto que, quando alguém chega e aponta um revólver, põe na minha cabeça e diz: passa o relógio, isto é um roubo. Usou a violência, usou a força. Mas quando alguém mansamente pega a minha carteira, que eu nem noto, isto é um furto, furtivamente tirou, porque eu ainda estou vivo. Se levar o meu relógio, ou levar a minha carteira, sendo por roubo ou por furto, você está tirando um patrimônio que pertence a uma pessoa viva. Mas quando você chega diante de um cadáver e tira as coisas dele, como aconteceu alguns anos atrás com uma moça muito bonita, que foi para uma festa aqui rumo de Ourinhos, no seu carro último tipo BMW, com sua roupa de Vison, com suas joias. Era um dia frio,
E ali, depois de Assis, indo para aquele lado, ela entrou debaixo de um caminhão, perdeu a vida. E o nosso amigo que foi lá para fazer a identificação, por causa da família, encontrou o corpo dela completamente nu. As pessoas que vieram para atendê-la tiraram todas as joias, até as roupas íntimas. E sem dúvida, uma moça rica e bonita vai para uma festa, vai com tudo novo. Isso é um despojo. Isso é tirar aquilo que que pertenceu a ela em vida. Os despojos de guerra. Quando havia uma guerra, aqueles que ganhavam a guerra poderiam sacar do defunto. E eu encontro esta palavra aqui com um significado: e despojando os principados, potestades. Nossa luta neste mundo não é contra carne e sangue. Diz a Bíblia, é contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não sei como é isso, irmãos, mas eu vejo uma hierarquia. Eu não sei explicar. Sei que a Bíblia deixa essa hierarquia. Parece que existe os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, ou serafins e os querubins. Eu não sei qual é a posição, como é que eles ocupam. Sei que tem uma hierarquia. Em Efésios, Paulo faz, parece que a hierarquia crescente, e em Colossenses ele faz decrescente. Principados, potestades e principados. Mas parece que tem uma hierarquia aqui. Poderes invisíveis. Nós não conseguimos enxergar. Quando Daniel estava fazendo uma oração, ele ficou 21 dias sem comer. 21 dias, 3 semanas, sem comer, diante de uma intercessão. O céu rasgou e abriu o véu do conhecimento, e desceu um arcanjo, parece que foi Gabriel. Ele desceu e começou a conversar com Daniel, que estava muito fraco. Daniel caiu de 4. Ele pôs a mão sobre Daniel. Fica de pé, rapaz. Ele levantou trêmulo. 21 dias sem comer. Ele disse: no primeiro dia que você se colocou diante de Deus, orando, intercedendo, a sua oração foi ouvida. No primeiro dia. Mas o príncipe, olha que engraçado, principado, o príncipe da Pérsia, que juntou com o príncipe da Grécia, e a gente fica pensando que é o rei de lá, o rei de cá, mas não é, é lá nos lugares celestiais. O príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia se juntaram lá e começou a obstacular a resposta. E não tinha ninguém comigo senão Miguel. Olha, aquele outro, que Miguel é um príncipe ou um dos arcanjos ligados ao povo de Israel, ao domínio de Israel. Foi aquele mesmo que lutou com Satanás com relação ao corpo de Moisés, porque nós não sabemos o que aconteceu com o corpo de Moisés.
Ele morreu no Pisga, lá em cima do monte, mas o seu corpo não foi achado. E a Bíblia lá em Judas vai dizer que ele, Miguel, lutou com Satanás pelo corpo, pela posse do corpo de Moisés. E até a Bíblia diz que o arcanjo disse: o Senhor te repreenda. Ele não teve nem coragem, nem autoridade para repreender a Satanás, mas colocou isso com a autoridade do Senhor, porque é o único que tem este poder. E este rasgado véu mostra que acima da nossa cabeça tem luta, tem guerra. Guerra espiritual. Eu não posso detectar qual é a arma que eles estão lutando, mas são armas espirituais. Às vezes vem através de pensamentos, na mente. Se lembra daquele texto? Vamos dar uma olhadinha assim de passagem. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O engano da serpente e ataque na mente, nas nossas mentes. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha só, assim como a serpente enganou a Eva, essa serpente, ela aparece lá no livro de Apocalipse com o nome de Diabo e Satanás, a antiga serpente. Enganou a Eva com a sua astúcia. Assim as vossas mentes se apartem da duas palavras, irmão Renan, que aparecem aí. Simplicidade, né? E pureza. E pureza devidas a Cristo. O primeiro culto de hoje eu vou contar porque eu tenho autorização da pessoa. Porque nós estamos vendo Deus vai fazer uma operação na nossa igreja, invisível. As forças das trevas estão trabalhando, mas nós estamos vendo Deus fazer. Estou vendo isso comigo. Estou vendo com outras pessoas também. Este homem, ele é um doutor, bem acadêmico, professor, e uma grande luta, ele recebeu a Cristo na sua vida, creu de coração, Deus tem feito uma obra, mas ele tinha um problema tremendo na sua mente com pornografia, impureza, guerras satânicas, mente da gente atacada. E hoje você sabe que o investimento nessa área é fantástico. Revistas voltadas especialmente para mulheres, Marie Claire e todas as suas, de Cláudia, que era feita para trazer assuntos banais, hoje é lixo. Filmes, hoje o jornal Folha de Londrina, primeira página mostrando este problema do sexo, que todos nós aqui enfrentamos. Homens, não vem dizer que você não enfrenta, você enfrenta. Todos nós. Esse lixo que vai chegando via televisão. Minha esposa essa noite perdeu o sono. Estava cansada e agitou. Foi ligar a televisão e disse: meu Deus, a madrugada é suja. Suja. Toda aquela coisa do lixo. E este homem disse: eu estava num desespero um dia e disse: Jesus, vem ver os filmes pornográficos comigo, que eu não aguento mais. Minha mente é suja. Eu creio em ti, mas minha mente está sendo cativada por estes poderes. Ele disse: Glênio, meu irmão, o Senhor tirou do meu coração. Eu tenho a mente de Cristo agora. Ele tirou.
Isso não foi ontem, não. Foi hoje, aqui nesta escada. Eu aqui e ele aqui. Luta dos principados para nos acusar. Ontem, minha esposa e eu, nós assistimos para a segunda vez o Advogado do Diabo. Que filmaço. Tudo que está ali está acontecendo hoje. E acontece. E ele termina dizendo assim: meu pecado predileto é a vaidade. Se eu puder botar uma vaidade em você, eu lhe pego. E se você não sente isto como até a vaidade espiritual, eu sou melhor do que você, nem que seja espiritualmente. Essa é a tática do inferno. Ataca na nossa mente. Você tem Cristo no seu coração, mas a sua alma, guerra. Guerra. Lutas. Impureza. E Deus quer nos mostrar algumas coisas importantes. Essa guerra começou lá no Jardim do Éden. Nós lemos em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus colocando o dedo em cima da profecia. Primeiro, esse versículo aqui, Gênesis 3,15, para você que gosta de estudar a Bíblia, esse versículo aqui é chamado de primeiro evangelho ou proto-evangelho. Primeira vez que foi pregado o evangelho na Bíblia é aqui nesse versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deixa a gente fazer análise, não é propriamente sintática, mas a análise lógica do texto. O texto tem uma forma. Eu sou a pessoa que falo. Tu é a pessoa com quem eu falo. Ele é a pessoa de quem eu falo. Eu, tu, ele. Aí nós temos os três. Deus é a pessoa que fala. A serpente é a pessoa com quem ele fala. Deus está falando do evangelho a Satanás, a serpente, ao antigo dragão, ou ao dragão, antiga serpente, está falando. Deus diz assim: eu porei inimizade entre ti é a serpente, e a mulher, ela. A mulher, ela. Não é Eva, é a mulher. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, isto é, a descendência da serpente, e o seu descendente, isto é, o descendente da mulher. Teu é de ti. Ti é a serpente. Seu é dela. Ela é a mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, isto é, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tu é a serpente, aquele que tem o poder da morte. Explicado não? Ficou claro? Quem é esse descendente da mulher? Jesus. Aquele que na plenitude dos tempos, nascido da mulher, nascido sobre a lei, veio para nos resgatar da maldição da lei. Jesus, ele veio para pisar na cabeça da serpente. No primeiro culto, eu me referi que é uma interpretação muito pessoal.
aquilo que eu vi lá em Israel, como se fazia a crucificação, pés postos, Jesus marcado, o pé dele fincado pelo cravo da morte, o dente da serpente, porque ele que tem o poder da morte é o diabo, ali preso, e Jesus fazendo um movimento. A nossa intérprete estava dizendo, na palavra da senhora que explicava, que tinha um coxim que se colocava aqui nos glúteos para sustentar o peso do crucificado preso ali, e ele tinha fazer esse movimento para poder respirar. Aquilo doía muito, e quando ele fazia isso, ele levantava-se nas pontas dos pés, assim como se fosse preso, mas levantava muita dor, e eu acho que ele estava ali esmagando a cabeça da serpente, porque a Bíblia diz, em breve, Cristo viria para esmagar a cabeça da serpente. E nós esmagamos a cabeça dela junto com Cristo. Então, quando ele diz assim, e despojando os principados e potestades. Olha que palavra mais interessante. Publicamente. Não foi num lugar excluído, isolado. Publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A palavra boa. Triambel. Palavra que normalmente os Césares, quando conquistavam um povo, ele punha os escravos na frente, todos amarrados de corrente nos pés, e eles entravam, e o César entrava atrás na sua biga, puxada por aqueles cavalos bonitos, fogosos, e ele com a coroa na cabeça, eu sou o vencedor. Ali na cruz, aquele espetáculo bizarro e parece que de derrota, na verdade, é a expressão do triunfo de Deus sobre o príncipe da morte, aquele que tinha o poder da morte. Ali Cristo estava esmagando a cabeça da serpente. É muito interessante nós vermos em Lucas capítulo 11, verso 22, e ele fala que é preciso que alguém seja maior, mais poderoso, para despojar aquele que é menor, vencendo. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. O mais valente do que ele. A fraqueza de Jesus Cristo é onde está o poder de Deus. Você já viu que a cruz é considerado o poder de Deus? Já viu? Vamos dar uma lidinha para a gente não esquecer dos textos. Esse texto a gente tem que ler sempre. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos começar com o verso 18. A cruz, que parece um lugar de derrota, é o lugar de vitória. É o lugar da execução da guerra espiritual maior que já existiu na face da terra. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que é a palavra da cruz? O poder de Deus. É loucura, mas ela é o poder de Deus. Aí caminha um pouquinho mais, Renan. Começa com o versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria.
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Caminha mais um tiquinho. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa Agora vocação. pode parar. A fraqueza de Deus é mais forte do que as fortalezas dos homens. E um Cristo crucificado é muito mais poderoso do que todos os projetos do inferno junto. Maravilhoso. Ali estava o poder de Deus se manifestando e tirando a armadura daquele que parecia ser forte e colocando, é uma palavra pesada, a execração pública, ao deboche, os principados e potestades. Ainda que eles exerçam forças e poderes hoje, eles são considerados leão velho. Você sabe o que é o leão velho? É aquele que já está ascendente. Ele só serve mais para fazer barulho. A tática do leão velho é uma tática engraçada. Ele já perdeu a força. Então ele vai para um lado e fica normalmente do lado onde o vento está vindo assim. Então aqui está a manada de antílopes pastando. O leão velho fica de lá e começa a rugir. É aquilo que Tiago diz. Olha, o leão anda ao derredor de vós, rugindo, tragando a quem possa tragar. É Pedro que fala isto. E ele está lá. A pobrezinha da presa besta, ao invés de correr para cima dele, para ele fugir, ela corre em sentido contrário. E lá do outro lado estão as fêmeas, as leoas, no bote. Quando elas correm para lá, pá, e pega sempre a mais fraca, ou a doente, porque o leão, o predador pega o mais fraco, o mais forte corre e vai embora. Mas ele só faz aqueles barrufos. O certo é o que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós somos besta. A Bíblia diz para não resistir o homem perverso. Esse você não deve resistir. Você encontrando um ladrão, o ladrão chegou e diz: passa aqui, você passa. Não resista ao perverso. Mas se o diabo vier e fizer uma coisa e disser, você diz: cai fora daqui. Rada, Satanás. Você já está vencido. Mas o homem perverso não faça isso, não. Não resista ao perverso. Essa é a palavra de Jesus. Se você resistir ao perverso, você vai pagar caro. Mas o diabo é vencido. A não ser que a sua Bíblia e a minha esteja blefando. O que eu não concordo e não aceito. Ele diz assim, que ele, Jesus, depois de ter cancelado o escrito de dívida, despojou os principados e potestades, ou seja, exonerou-os e expulsou os cobradores. Agora vai cobrar o quê? Se a conta está paga. E nós ficamos aí querendo pagar uma conta que já foi paga. Eu não sei o que é isto. Vamos dar uma lidinha no Salmo 68, Renan, versículo 18. Eu sei que hoje eu não vou acabar, eu já vou parando porque está ficando tarde. E eu tenho muita coisa para falar sobre este assunto aqui. Então, domingo, no primeiro culto, nós vamos voltar a este assunto aqui para andar um pouco mais
sobre esse ponto, que tem muita coisa que nós aí estamos reféns de uma pessoa morta. Ou seja, não morta, mas de um inimigo vencido. Estamos dando tudo para ele, mas ele já foi vencido. Salmo 68, 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Que coisa, que texto maravilhoso. Subiste às alturas. Eu vou falar isso no próximo domingo. Antes dele subir, ele desceu. Você não sabe por que ele desceu, né? Subiste às alturas e levaste cativo o cativeiro. Mas antes de subir, ele desceu. Aonde é que ele foi? Ele foi buscar a chave da casa do outro. É por isso que aquele irmão um dia disse para mim assim: Pastor Glênio, Deus me deu uma grande revelação, me trouxe grande descanso na minha alma. Eu digo: o que foi a revelação? É que eu não preciso mais ter medo do diabo. Ele disse: por quê, meu irmão? Ele disse: porque ele não tem nem a chave da casa dele. A chave da casa dele, que é o inferno, está nas mãos de Jesus. Eu digo: é verdade, meu irmão. Nós não devemos brincar com o diabo, mas nós devemos dizer o que a Bíblia diz. Que ele foi despojado, os principados e as potestades, lá na cruz, Cristo colocou a execração pública e triunfou deles. Você acredita nisso? Isso é Bíblia. Eu fico pensando que aquelas pessoas que expulsam o demônio dando bibliada na cabeça das pessoas. Pá, sai demônio, sai! Eu fico horrorizado com aquele negócio. As pobres das almas, das pessoas, fisicamente, não tem nada a ver com isso. Você bate na pobrezinha, grita, faz uma arruaça. Nada disso, meu irmão. Nada disso. Jesus disse assim: em meu nome expulsarão os demônios. Estes sinais hão de acompanhar aos que creem. Deixa eu dizer uma coisa aqui, nesse ponto. Uma irmã chegou para mim: pastor. Pois não, minha irmã, telefone. Vem aqui, pastor. Por que houve? Eu estou com uma pessoa aqui endemoniada, eu queria que o senhor expulsasse. Por que você não expulsa? Não, que o senhor é que é pastor. Eu digo: onde é que está escrito na Bíblia que é pastor que vai expulsar demônio? Não? Olha o que está escrito lá: estes sinais hão de acompanhar os que creem. A senhora crê? Eu creio, mas vai comer pipoca no cinema, minha mulher, com conversa fiada. Isso não tem mistério, não tem história, não. A Bíblia não diz que ele triunfou deles na cruz? Diz ou não diz? Então estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu sei que o governo do estado do Paraná e o governo federal são impotentes e fracos diante de uma sentença do judicial que manda que o governo autorize a saída dos sem terras das fazendas, e estes governos fracotes não têm autoridade de manter a força policial para tirar os caras de dentro. Como aconteceu aqui no Paraná em várias, que os governadores, eu não tenho compromisso com eles, como o presidente da República, uns fracotes, porque o camarada tem um direito registrado em cartório, a propriedade é dele, entra um grupo em nome de não sei quem, e assume lá, e aí o judiciário diz: manda sair, e os borra-bota. Não, porque quer político, quer voto. Mas Deus não. Você entrou num terreno que não é meu, cai fora.
Vai para o teu terreiro. Eu me lembro um dia aqui, bem aqui sentadinho na frente, pastor Antônio Abuchaim, pregando aqui, uma mulher, ele, não, aqui não. Isso aqui não é seu terreiro. Eu fiquei assim, sem saber o que o pastor Abuchaim está falando. Eu estava sentado para lá, e aí ele continuou pregando, pregou, e palavra para cá, porque aqui não é terreiro de... Aqui não é para manifestação de demônio, não. Aqui é para manifestação do Espírito Santo, de Jesus Cristo. Não é para manifestação de demônio, não. Aí manifestar no lugar que você quiser. Aqui é casa de Deus. É lugar da reunião dos santos de Deus. Vai embora. Aí, ó, quando chegou no final, saiu todo mundo, o velhinho largou, o povo botou a sanfona dele aqui, pô, chegou para aqui para ela e disse: espírito de engano, saia dela e nunca mais volte. Como é seu nome, minha filha? Fulano de tal, sabe o que Jesus veio fazer? Pregou o evangelho para ela, nem fez bagunça, nem fez nada. Não precisa. Não precisa fazer, chamar a atenção. O demônio gosta de palco. Quando tem palco, ele está lá. Como gosta. E aí o povo fica tudo... Meu amigo, a Bíblia está dizendo que o Senhor Jesus, ali na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quero falar um pouquinho mais domingo, mas não descuide dos ardis do diabo. Não descuide. Eu tenho sofrido com os ataques do inferno. Eles são sorrateiros. Ele é um inimigo vencido, mas um estrategista de primeira. E ele sabe onde tocar os pontos fracos da nossa carne, da nossa alma. Ele sabe. Só para terminar hoje, a gente vai... O Senhor Jesus, na hora que Ele estava saindo desse mundo, próximo, quando Ele dava a senha de salvação, Ele disse assim, João capítulo 12, verso 31, antes do versículo que eu chamo de a chave que destranca o mistério. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Opa! E aí ele diz o quê? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E o seguinte, Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Olha aí. É chegado o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Será expulso de quem? Destes que eu levantar da terra e que eu atrair a mim, eu vou fazer uma obra juntamente com ele, que tiro a posse. Tira a posse. Como tirar? Se o governador não tira, Jesus tirou. Despojou. Você está entrando num lugar errado. Vai de retro. Tira a mão disso aqui. Tira a mão. Esse aqui já foi comprado por sangue. Isso aqui pertence ao Senhor. Irmãos amados, a palavra de Deus é muito séria no que ela está dizendo.
os principados não têm mais direito de cobrar. Aquela menininha que eu falei aqui domingo passado, 8 anos mais ou menos, menina, foi dar um testemunho em Keswick, naquele congresso, naquela conferência de Keswick na Inglaterra, lá pelo início do século XX. E ela então deu o seguinte testemunho: quando o adversário vem me cobrar uma conta, o adversário é o diabo, o acusador é Satanás. Ele tem 2 nomes. O adversário ou o tentador é diabo. Quando vem aí é diabo, vem tentar. Satanás é o acusador, que acusa os irmãos. Nós vamos tratar isso aí mais. É o acusador que nos acusa. Ele faz um papel de promotor na questão, é acusar. Aí quando ele vem ali, o acusador, quando o adversário vem me cobrar uma conta, a menininha de 8 anos, quando o adversário vem me cobrar uma conta, eu digo para ele: vai cobrar do meu irmão mais velho, que ele já pagou a conta. Vai cobrar do meu irmão mais velho, que ele já pagou a conta. Quem é o irmão mais velho? Quem é o primogênito? Ele pagou ou não pagou? Pagou, mas tem gente que fica assim: eu tenho medo. Medo de quem? Nós vamos ter que ver isso depois, Hebreus capítulo 2, mas hoje não dá tempo. Ó, já estou passando da hora e vocês têm que ver o Fantástico. Fantástico do inferno. E o BBB do capeta. E a gente ficando refém dessas coisas. Mas, ó irmão, ele veio para nos tirar desse império. De sujeira, de complicação. Jesus veio para fazer isso. Está cancelada a conta. E está dispensado. Pode ir embora. Que bom esse Deus. Nós precisamos conhecer mais dessa obra perfeita. Vocês tenham paciência que domingo que vem a gente vai conversar um pouco mais. Tá? Que mais? Mais nada, né? Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.